Vamos conversar com Carolina Siebra, advogada da ASFAV, Associação de Vítimas do 8 de janeiro. Então, sem perder tempo, já vamos dar aqui boa tarde a ela. A Carol já está conosco aqui no telão. Doutora Carol. Carol, primeiro, muito obrigada. Nós sabemos que a senhora está em trânsito, justamente indo para Brasília, e foi também pega de surpresa por essa notícia. Então, muito obrigada por conversar conosco. Boa tarde. E já pergunto aqui, né? Eu sei que foi pega de surpresa, mas se já tem alguma estratégia aí da ASFAV em relação a essa notícia de que não será pautado o PL da anistia, mas sim o da dosimetria. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a quem está nos assistindo. Fomos pegos de surpresa não pelo fato de ser pautado o PL da dosimetria, mas ficamos surpresos com o texto do PL da dosimetria, né? Que na verdade soa mais para a gente como um PL da maldade. E a gente tem que entender que nesse texto o Bolsonaro ele não é beneficiado porque está explícito no texto que as lideranças e os financiadores não serão abrangidos por esse texto. Então, já podemos considerar o Bolsonaro fora do texto desse PL de dosimetria. Além do mais, a gente tem que entender que existem pessoas todo o tempo sendo condenadas, pessoas que são consideradas pelo ministro Alexandre de Moraes como financiadores, pessoas que sequer estiveram no 8 de janeiro em Brasília. E aí essas pessoas também elas não vão ser englobadas por esse PL da dosimetria. Tem o fato também que a gente pega, esse final de semana teve um casal que entrou em contato comigo que foi pedida a prisão deles, a condenação deles a 14 anos. Eles nunca foram presos por conta de uma foto que eles tiraram na esplanada na frente do Congresso. Esses dois senhores com mais de 60 anos, eles nessa conta rápida aí que eu fiz aqui de cabeça, conta de padaria, digamos assim, pegariam 3 anos de prisão, teriam que cumprir 3 anos de prisão. Então, que PL é esse, né? Esse PL, ele é benefício de quem? É só para dizer que passou e que aprovou uma dosimetria? Ou a gente vai continuar na mão do ministro Alexandre de Moraes como a gente tem estado na mão dele? Essa questão da consunção, do princípio da consunção, em que o crime mais grave ele alberga o crime menos grave, a questão dos crimes multitudinários, tudo isso já existe no nosso Código Penal e foi decisão do ministro Alexandre de Moraes não utilizar. Então, como é que a gente pode acreditar que passando esse PL da anistia, ele irá revisitar essas penas e irá diminuir? O Paulinho da Força ficou dizendo por vários dias, inclusive em conversa com a gente, que todas as pessoas seriam soltas automaticamente. E não é isso que vai acontecer se for aprovado esse PL da dosimetria. Isso terá que ser ir para o Supremo em cada um dos processos e o ministro Alexandre de Moraes vai ter que analisar. Hoje a gente tem pedidos de progressão de regime parados lá no STF. Quem nos garante que o ministro irá analisar e aprovar para essas pessoas irem para casa, passar os seus natais e seus réveillons com as suas famílias, as festas de final de ano? Então, assim, é acreditar no conto da carochinha, o texto não está bom, a Associação dos Familiares e Vítimas se posiciona contrário. Fomos chamados a conversar inicialmente lá quando o Paulinho da Força foi tido como relator, mas depois desse texto pronto, que foi o que ele jogou à mesa hoje, não fomos chamados para conversar. Além do mais, tem a questão das multas milionárias, o que impede essas famílias de continuar sobrevivendo. Então, assim, não podemos aceitar, iremos continuar trabalhando para que esse texto tenha ajuste e se ele quer aprovar esse texto, e se esse texto for aprovado hoje, as famílias elas vão se sentir lesadas mais uma vez, mais do que elas já estão, porque a gente leu esse texto com atenção e vimos que ele precisa de vários pequenos ajustes para ficar mais ou menos ainda. Não é para ficar bom, não, é para ficar mais ou menos. Doutora Carol, eu trago aqui ao nosso debate os nossos queridos analistas políticos. Fabi, estamos com a doutora Carol Siebra, sua pergunta. Querida Carol, ouvindo a falar, então desvendamos aqui porque a problemática disso é que ninguém teve o texto anteriormente. Então, nós mesmos aqui, tanto você como advogada, nós como comentaristas, eu no caso também sou advogada, não tivemos acesso. Então, é difícil você falar a respeito de um texto que foi jogado assim para ser aprovado no mesmo dia. Esse é um ponto. Segundo ponto, se você
que é da Associação das Famílias, está nos dizendo que realmente isso não vai atender essas pessoas comuns por questão de multa, por questão também, que eu até anotei aqui, não houve qualquer andamento nos pedidos de progressão desse pessoal. Por que que o ministro Alexandre de Moraes, então, iria revisitar caso a caso para, então, conceder, né, essa pena menor, mais reduzida? E aí fica sempre aquela espinha, né, que desceu mal pela garganta, uma espinha de peixe, falando ali que então eles cometeram algum tipo de crime. A gente sabe que muitos não assinaram aquele acordo de persecução penal justamente porque não queriam admitir a culpa, o dolo, numa suposta tentativa de golpe. Então, colocando esses pontos e sabendo, eu queria que você explicasse, embora você tenha falado, mas para as pessoas que estão nos assistindo, os pontos assim que a oposição não poderia deixar de colocar ou em destaque ou pressionar para que isso saísse ainda hoje. Então, essas pessoas elas não cometeram crimes algum. E essa PL da anistia, ela continua confirmando uma narrativa que foi construída de uma tentativa de golpe de Estado. Esse princípio da construção já existe no nosso Código Penal, em que um crime mais grave ele vai albergar um crime menos grave, e isso, inclusive, foi questão de divergência do ministro Barroso no momento em que ele deu o voto ali para condenar essas pessoas. No caso do ministro Barroso, ele entendia ali que as pessoas deveriam ser condenadas a 8 anos por conta desse princípio da construção. Vamos pegar como exemplo o voto do ministro Barroso, que seria esse voto de 8 anos. 8 anos, lá eles trazem também um artigo que reduziria 2/3, né? 8 dividido por 3, a gente teria ali quase 3 anos, 2 anos e um pouquinho. As pessoas que nunca foram presas no 8 de janeiro, elas teriam que cumprir esses 2 anos e um pouquinho. Então, assim, beneficia a quem? E as pessoas que já estão presas e que estão cumprindo, já teriam cumprido mais do que deveriam. Mas isso é benefício de se dizer que essas pessoas estariam livres, iriam para casa sem tornozeleira eletrônica, sem ser monitoradas, sem ter suas contas bloqueadas, inclusive salários de profissionais que está bloqueado para o resto da vida, como a gente pode usar o exemplo do Coronel Naime. Qual vai ser a garantia de que o Coronel Naime vai continuar vivendo a sua vida, mesmo ele não tendo cometido crime nenhum? Vai ser bloqueado e ele vai pagar uma multa de 30 milhões. Então, assim, que dosimetria é essa que eles querem fazer uma coisa que é mais meia boca do que o meia boca? Porque a gente falava em anistia meia boca. Agora é uma dosimetria mais meia boca ainda do que a anistia meia boca. Serrão, sua pergunta, a doutora Carol Siebra. Bom, parabéns por denunciar essa dosimetria meia boca. É fundamental a gente deixar bem claro que esse daí é mais um golpe institucional e jurídico. Agora, o ponto fundamental, Carol, passa para a gente um panorama, qual é a situação hoje da quantidade de presos, de condenados, qual é o balanço hoje terrível desse 8 de janeiro no Brasil? Hoje temos 144 pessoas presas e conforme elas vão sendo condenadas, as que não estão presas, ele vai pedindo a prisão também. Então, assim, se a gente pega uma pessoa, vou usar um caso concreto, o José Ricardo, que está preso em São Paulo. Ele ficou de tornozeleira por vários tempos, né, vários meses. Esse período de tornozeleira eletrônica não vai ser considerado também. Ele diz a prisão domiciliar. Prisão domiciliar, quando você fala prisão domiciliar, é aquela prisão que o presidente Bolsonaro estava cumprindo, que é a prisão integral dentro de casa. Esse monitoramento eletrônico, ele não vai ser computado, vai continuar sem ser computado. Então, o José Ricardo teria que cumprir o período ali de mais ou menos 3 anos para ele poder estar livre, né? Ele poder atingir o prazo de livramento condicional. Ele conta ali que seria
por 1/6 da pena que essas pessoas deveriam cumprir. Isso daí são cálculos que o ministro Alexandre de Moraes teria que apreciar e decidir se ele aceita ou não. O que é que tem acontecido? Eu tenho um cliente que o nome dele é Davis Baek, ele era para ter progredido em abril. E ele progrediu há um mês atrás, por exemplo, porque o ministro toda hora ficava perguntando alguma coisa a mais para poder considerar a remissão dele. Então, quem nos garante que o ministro vai pegar todos esses processos onde os advogados terão que fazer o pedido de remissão das pessoas, o cálculo da pena para se considerar esse 1/6 e etc., e diminuir esse 2/3 que eles estão falando da pena, e liberar essas pessoas de imediato, como diz o Paulinho da Força. Então a gente volta para a mesma coisa, a gente está pedindo ao nosso algoz que ele tenha piedade das pessoas que estão sendo condenadas nesse processo injusto e persecutório, Serrão. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.